A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os queridos irmãos que estão me acompanhando. Queridos, eu estava no dia de hoje meditando sobre o Evangelho de João, no capítulo 12, onde a Bíblia fala que um homem rico convidou Jesus para um jantar na sua casa e o que motivou esse homem rico a convidar Jesus para sua casa estava muito além de ter a presença de Jesus. Ele queria ter a presença de um grande profeta, aquele que tinha operado grandes curas, aquele que tinha ressuscitado a filha de Jairo, aquele que tinha se tornado famoso naquela região. Ele estava mais preocupado em que a sua casa recebesse alguém que fosse famoso do que ele receber realmente Jesus no seu lar. E enquanto estavam jantando, uma mulher chamada pecadora aproximou-se e começou a beijar os pés de Jesus e derramar lágrimas sobre os pés de Jesus e secar os pés de Jesus com seus cabelos. E nós devemos levar em consideração que, por si só, já não é agradável beijar os pés de alguém, mesmo que essa pessoa tenha lavado os pés, colocado um tênis, colocado uma meia, né? Não é agradável beijar os pés de alguém assim. Agora você imagine naquela época em que as pessoas se deslocavam a grandes distâncias, numa época em que as estradas não eram pavimentadas, numa época em que a poeira, né, numa região muito árida, né, então as pessoas caminhavam a pé de um lugar para outro. Então imagine como estavam os pés de Jesus naquele momento. E ela começou a beijar os pés de Jesus, lavar os seus pés com suas lágrimas e secar os seus pés com seus cabelos. Naquele mesmo instante, o dono daquela casa, o responsável por aquela festa, ele pensou assim: se esse homem fosse mesmo profeta, ele ia saber quem é essa mulher que está tocando nele. Naquele momento, meus irmãos, Jesus olhou para ele e disse, para sua surpresa, disse: eu sei quem é ela. E disse para ele assim: olha, quando eu cheguei na tua casa, você não me ofereceu água para os meus pés, como era costume naquela época. Quando eu cheguei na tua casa, você não me recebeu com um ósculo, né? Não me recebeu com um beijo, como era costume entre os judeus. Mas você pode observar que ela não para de beijar os meus pés. Isso mostra claramente que o homem não estava preocupado com quem ele estava recebendo, mas que com aquilo que ele representava, com a sua importância política, com a sua fama. Então, naquele momento, Jesus propôs para o homem mais ou menos o seguinte: Jesus disse: eu vou te contar uma história. Havia dois homens que deviam dinheiro para um credor. Um devia 50 e outro devia 500. Como nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar a dívida, Jesus disse: esse credor resolveu perdoar os dois. Jesus disse: então eu te pergunto, quem vai ficar mais agradecido? Quem vai ter mais gratidão? Quem vai amar mais esse homem? Aí então o dono da casa respondeu: aquele a quem foi mais perdoado. Jesus olhou para aquela mulher e disse: então, o seu muito amor prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Eu quero dizer a você, através dessa história, o teu muito amor prova que os teus muitos pecados foram perdoados. Que nós possamos desenvolver no nosso coração
o amor verdadeiro pelas pessoas que nos cercam, o amor fraternal, o amor ensinado por Jesus, o amor que acolhe, o amor que perdoa, o amor que está sempre disposto a se entregar, que está sempre disposto a se sacrificar. Jesus é a representação plena do amor. E eu sempre tenho dito, e uma coisa que para mim é muito forte na minha espiritualidade, na minha oração, no meu relacionamento com Deus, sempre que eu vejo uma imagem de Cristo crucificado, eu vejo através daquela representação o grande amor que Jesus teve pela humanidade. Entregar-se a si mesmo, entregar o seu próprio sangue. Que nós possamos, meus irmãos, levados pelo exemplo de Cristo, nós possamos também sacrificar muitas coisas de nós mesmos, renunciar a muitos desejos, a muitos anseios, a muitos projetos, a muitas vontades, para que nós possamos amar o nosso próximo, assim como Jesus nos mandou amar. Que Deus abençoe você, que você tenha uma noite muito abençoada. Eu desejo do meu coração, no nome de Jesus.